Por séculos, a humanidade travou uma das batalhas mais duras contra uma doença que deixou cicatrizes não só na pele, mas na história. A varíola. Temida, contagiosa e muitas vezes fatal, ela moldou sociedades inteiras e mudou o rumo de impérios. A varíola é uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem. Registros da antiguidade, como múmias egípcias com marcas visíveis na pele, indicam que ela já afetava a humanidade há mais de 3.000 anos. Causada pelo vírus varíola major, a doença se espalhava rapidamente entre as pessoas, deixando uma trilha de sofrimento por onde passava. Ao longo da Idade Média e dos séculos seguintes, a varíola devastou populações inteiras. No século XVIII, estima-se que 1/3 dos infectados morria, e muitos dos que sobreviviam ficavam cegos ou com cicatrizes profundas. Mas foi também a varíola que impulsionou um dos maiores avanços da medicina, e a vacinação. Em 1796, Edward Jenner inoculou um menino com o vírus da vacínia, derivado da varíola bovina, e demonstrou que ele se tornava imune à varíola humana. Esse experimento marcou o nascimento da imunização moderna. A partir do século XX, com campanhas globais lideradas pela Organização Mundial da Saúde, a varíola foi sendo controlada. Milhares de profissionais cruzaram fronteiras, seringas nas mãos, para levar a vacina aos cantos mais remotos do planeta. E foi assim que, em 1980, a OMS declarou a varíola oficialmente erradicada. Uma vitória histórica. A primeira e única doença humana eliminada do planeta. Mas mesmo após a derrota da varíola, a família de vírus a qual ela pertence continuou existindo, silenciosa, presente na natureza. E foi em um parente próximo do vírus da varíola que surgiu uma nova ameaça. A chamada varíola dos macacos, hoje oficialmente renomeada como Mpox, foi identificada pela primeira vez em 1958, em macacos de laboratório na Dinamarca. Mas os primeiros casos humanos só foram registrados anos depois, em 1970, na República Democrática do Congo, ironicamente, no mesmo continente onde se intensificava a campanha contra a varíola humana. Embora menos letal, a Mpox pertence à mesma família de vírus e pode causar sintomas semelhantes, febre, erupções cutâneas e bolhas. Sua transmissão, no entanto, costumava ser mais limitada, ocorrendo principalmente de animais para humanos. Foi só em 2022 que o mundo voltou os olhos para a Mpox, com o surto que se espalhou por diversos países, levando a OMS a declarar emergência de saúde pública internacional. Desta vez, a transmissão entre humanos foi mais frequente, exigindo estratégias rápidas de controle e vacinação. A doença que antes era vista como um problema localizado se mostrou uma questão global. E, mais uma vez, o mundo se viu diante de um vírus da mesma linhagem da antiga varíola. A varíola dos macacos, atualmente chamada de Mpox, deixou de ser uma doença distante para se tornar uma preocupação global em 2022. Conhecida desde os anos 70, ela ultrapassou os limites geográficos da África e expôs o mundo a mais um desafio de saúde pública, mas seus efeitos foram muito além da medicina. Durante o surto recente, a Mpox revelou fragilidades nos sistemas de vigilância epidemiológica. Muitos países não estavam preparados para uma doença tida como exótica. Isso atrasou diagnósticos, dificultou a contenção da transmissão e expôs vulnerabilidades sociais. Mas o que realmente chamou atenção foi o impacto social da doença. O medo, o preconceito e a desinformação se espalharam quase tão rápido quanto o próprio vírus. Assim como vimos com o HIV nos anos 80, a Mpox foi associado erroneamente a grupos específicos, principalmente a comunidade LGBTQIA+. A maioria dos primeiros casos fora da África ocorreu entre homens que fazem sexo com homens, e isso bastou para reacender estigmas antigos. Muitos evitavam procurar ajuda por medo de julgamento. O resultado? Diagnósticos tardios, aumento da transmissão e exclusão social. A aparência das lesões na pele tornava os infectados alvos fáceis para o preconceito, aumentando ainda mais o sofrimento psicológico. A desinformação foi outro fator central. Nas redes sociais, pipocaram teorias conspiratórias, notícias falsas e até racismo. O nome a varíola do macaco foi alvo de críticas por reforçar estereótipos coloniais e xenofóbicos.
Por isso, a Organização Mundial da Saúde adotou oficialmente o termo Mpox, uma tentativa de reduzir o estigma e proteger comunidades marginalizadas. A resposta à doença também escancarou desigualdades. Enquanto países ricos tiveram acesso rápido às vacinas, muitas delas desenvolvidas originalmente contra a varíola humana, regiões africanas, onde o vírus circula há décadas, ficaram à margem. Isso levantou debates sobre justiça global em saúde e a necessidade de uma distribuição mais equitativa de recurso. Economicamente, a Mpox afetou setores como saúde, estética, hotelaria e educação. Como o período de contágio exige isolamento, muitos trabalhadores precisaram se afastar por semanas, sem apoio financeiro. Pequenos negócios sofreram com a queda na clientela e o medo generalizado. Mas o impacto não foi apenas financeiro, ele foi também emocional. Ao mesmo tempo, a crise gerou aprendizados. A busca por vacinação aumentou, o debate sobre linguagem inclusiva na saúde ganhou força e a Mpox virou tema de discussão em escolas e universidades. Ficou claro que, em um mundo globalizado, nenhuma doença é distante demais. A Mpox nos ensinou que combater surtos exige não só ciência, mas também empatia, informação correta e um esforço coletivo contra o preconceito. A Mpox não foi apenas um alerta biológico. Foi um espelho social. E o que ele refletiu é que ainda temos muito a evoluir na forma como lidamos com o outro, com o medo e com a responsabilidade coletiva diante das crises.